bem-vindo a mais um Ecosystem of Startup. Estou aqui hoje com Giovanni Borges, coordenador de pesquisa e inovação da Faculdade de Tecnologia da UNB. Muito bem-vindo, Giovanni, tudo bem? Obrigado, Rogério, pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. Falar de inovação na universidade não deve ser assunto fácil. Como que você enxerga a inovação dentro da universidade e esse lado junto com as empresas, como que as empresas enxergam a inovação ou buscam inovação dentro da universidade? Pois bem, a universidade, principalmente a Universidade de Brasília, é uma universidade muito grande, né? A quarta maior do Brasil, das federais, somos quase 3 mil professores, 40 mil alunos, então é muita gente circulando ali. A inovação na Universidade de Brasília começou há muitos anos, com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, foi um projeto inicial, tem as fundações de apoio que também contribuem, mas aquela inovação que eu digo por meio de startups, por meio de incubação. Mas dentro dos próprios laboratórios de pesquisa existe muita inovação que é feita, só que muita inovação voltada para a pesquisa científica, que consiste em você fazer algo novo que não existe. Tanto que o que a gente vê hoje no mercado são coisas que foram feitas, estavam sendo pesquisadas há 10 anos atrás. Boa parte não vingou, mas aquelas coisas que vingaram acabaram chegando no mercado. Como também acontece de várias empresas que são aquelas que desenvolvem novos produtos, não aquelas que compram e revendem, mas as que desenvolvem produtos, as que são criam indústria, algo novo. Elas têm suas unidades de pesquisa e desenvolvimento próprias, né? Então, assim, elas acabam muitas vezes contratando um pessoal mais qualificado para trabalhar com essa parte. E às vezes esse pessoal, ele é realmente saído da universidade. Então, a universidade tem aquele pé da formação de pessoal, tanto o nível de graduação como pós-graduação. A pesquisa foi por muito tempo focada principalmente em produção de artigos científicos e formação de mestres e doutores. Mas como a pesquisa científica já se caracteriza por ser algo novo, você treina uma pessoa para criar algo que não existe, ver o que já existe e como é que você faz uma contribuição incremental, isso é muito parecido com o desenvolvimento de novos produtos. Só que, digamos assim, em vez de você pensar na criação de um paper, geração de um paper ou de uma tese, você faz, às vezes, um demonstrativo que seria o equivalente a um POC, então a pesquisa científica tem esses processos, mas a criação de um produto novo na startup é um processo muito parecido. Muito parecido. Em que você precisa, digamos assim, olhar o mercado, ver o que é que tem, se posicionar, ver se aquilo tem possível aderência. Desenvolver para um futuro incerto, né? Como é que desenvolve para um futuro incerto? E é muito difícil você vislumbrar se aquela ideia que você tem vai ter mercado ou não. Imaginar o que é novo. Como é que você vai comparar com quem? Entendeu? Não existia. Não existe. Então, assim, isso a gente se depara todo tempo em termos de pesquisa científica. Desculpe interromper, como é que chega nessa mentalidade para entender, vou crescer para um caminho incerto? Primeiro porque é um requisito. Quem vai fazer um mestrado ou doutorado vai ter que trabalhar com essa incerteza com relação a desenvolver algo que é uma contribuição incremental ao conhecimento humano. Esse é o princípio da pesquisa científica. Mas eu entendo também que é papel da universidade fazer com que essa pesquisa científica também chegue na sociedade de alguma forma. Um dos caminhos é por meio de startups. Por isso que há o marco de inovação que deu uma certa segurança jurídica para que as universidades começassem a abrir as portas para startups. Porque, queira ou não, e principalmente nas públicas, é uma relação entre público e privado. E essa relação muitas vezes é tratada como problemática por alguns setores. Que acha que apenas o setor público pode, digamos assim, fomentar a pesquisa científica ou coisa assim. E eu vejo que justamente se a demanda ela vem do setor privado, ela traz uma visão, pode não ser aquela demanda por algo novo, mas pode ser uma demanda que permite com que se use aquele conhecimento adquirido para gerar algo que é a demanda que a empresa tem naquele momento. Então, esse tipo de relação também Então, existe uma interseção entre a necessidade das empresas privadas e o desenvolvimento de pesquisa pública. Isso. Assim, veja bem, a pesquisa pública é aquela pesquisa que, digamos assim, é um recurso de altíssimo risco. Porque é um recurso que vai ser usado em algo que não existe, então é a pesquisa básica, que ninguém sabe exatamente para que pode ser usado. Isso é meio loucura na cabeça das pessoas, tá jogando dinheiro fora. Mas muito das coisas que a gente tem hoje é porque no passado se investiu em coisas que ninguém sabia para que servia. Aí chega um maluco em algum momento, eu estou vendo utilidade para isso aqui.
Então, o conhecimento humano ele precisa sempre ser expandido. Isso é o que faz a pesquisa científica. Eu não sei quem que falou, foi questionado exatamente pela verba pública gasta lá nos Estados Unidos. Eu acho que foi Thomas Edison que deu a resposta, mas eu não tenho certeza. Que ele falou assim, eu não sei o que eu vou inventar, mas eu tenho certeza que vocês vão cobrar imposto sobre isso. Sim. Assim, garantindo o retorno para o governo sobre aquela invenção que vai acontecer. Então, assim, os governos têm que usar alguma forma também de reinvestir de uma parte dos seus impostos tem que voltar para estimular o sistema de criação de novos produtos, senão ele não vai ter crescimento de impostos. Eu não estou falando, não estou defendendo, não estou entrando naquele método se imposto é bom ou ruim, se é ou não, mas alguém tem que pensar no modelo de sociedade que pense, e esse não é meu papel. O meu papel aqui é tentar pensar o seguinte, eu como pesquisador, eu me interesso pela pesquisa científica, por desafios. Se esse desafio é um desafio que atende ao interesse público de pesquisa básica, ele me interessa. Se esse desafio atende ao interesse privado, ele também me interessa. Porque esse interesse privado, muitas vezes, não é nem de uma coisa que não exista como do ponto de vista científico, mas ele não existe como produto. Ou o que existe no mercado ainda existe no papel, mas não existe ainda aquela tecnologia desenvolvida? Ainda não está no mercado, porque quando você vai publicar um artigo, por exemplo, você pode imaginar alguém que desenvolveu um novo material altamente com dureza elevadíssima, de baixo custo. Leve. Ele não sabe nem para que serve aquilo, mas, sei lá, aquele fabricante digamos assim, de armas, ou mesmo fabricante ou instrumentos odontológicos, ele pode ver utilidade naquilo. Então, assim, ele tem uma necessidade de melhoria do seu produto, mas ele não... Então, qual é a pergunta do mercado? Se ele vier para a universidade e dizer assim, não, eu quero isso. Com uma dor específica. Não, eu quero um novo instrumento digamos assim, odontológico que suporte altos esforços, que permita trabalhar com espaços muito curtos, coisas assim. Se ele vier com esse problema, ele pode não encontrar na universidade a solução. Mas se ele vier com o seguinte, eu tenho hoje uma dor, que é a seguinte, eu preciso aumentar a dureza dos meus instrumentos cirúrgicos. Aí talvez ele encontre mais facilidade, porque a pesquisa básica se preocupa com as propriedades das coisas. Ele não se preocupa necessariamente com a aplicação. Não é papel dela. As pessoas têm que entender que não é papel da pesquisa básica se preocupar com a aplicação. Porque se fosse, muita coisa que está aí hoje no mercado não existiria. Mas então, por quê? Porque justamente os filmes fotográficos, por exemplo, que utilizam processos químicos que, quando foram criados, não se tinha ideia da utilidade. Não sabia que era para isso. Isso. Tá. Então, assim, essa transição da pesquisa científica para para o produto passa por uma coisa intermediária chamada pesquisa aplicada. Que é aquela pesquisa que pega aquele conhecimento que é, digamos assim, que foi de investimento geralmente público, sem garantia de resultado, em que se aceita a resposta. Não, isso não serve para nada, isso é a resposta aceitável, porque esse é conhecimento importante, para evitar que no futuro você tenha de gastar dinheiro ou se investir tempo numa coisa que não vai dar em nada. É como se aquela invenção ela abrisse possibilidades que ainda não são possíveis de entender hoje, só lá na frente. Por exemplo, hoje você vê em todo shopping center, você vê o segurança andando com aqueles veículos com duas rodas, que você se equilibra em cima. O Segway, né? Vou dar o nome de um fabricante que foi o que... Ele que inventou, eu acho, não foi? Ele que trouxe para o mercado. Porque o controle de pêndulo invertido, a gente pesquisa isso desde os anos 70. Os foguetes que pousam vertical é pêndulo invertido, é o mesmo princípio. Esse pessoal está pesquisando isso. Está imaginando uma aplicação? Não. Entendeu? Sim, ele só estava pesquisando isso. Então, quem ataca a pesquisa básica não entende o quanto ela é importante, mas ela, entendo também o seguinte, não faz sentido a empresa investir em pesquisa básica porque ela muitas vezes está pensando num retorno mais direto, mais rápido. Pode ter aquelas ela tem que justificar aquele capital. Isso, né? Pode ter aquelas que, acho que a indústria farmacêutica faz muito pesquisa básica também, mas assim, ela sabe do risco elevado, porque... digamos, 95% não vai dar em alguma coisa útil para ela, mas talvez aqueles 5% vão dar alguma coisa que vão retornar 1 bilhão. Que vai pagar por todo o resto. Que vai pagar por todo o resto. Eu acho que a indústria farmacêutica americana faz muito isso. Não só americana, assim, não só a farmacêutica, mas outros setores.
Então, a pesquisa básica, ela é necessária. Me parece um pouco altruísta, assim, de eu vou desenvolver algo que não vai ser para mim, eu não sei qual vai ser o resultado. É por isso que quem banca é geralmente o governo. Porque sabe a necessidade disso. Sabe a necessidade dos seus pesquisadores avançarem no conhecimento. Porque esses caras, quando chegar uma demanda mais prática, vão talvez, mas isso aqui já faz, isso aqui a gente sabe como resolver. Então aí começa a vir também o que a gente chama de pesquisa aplicada, que é aquela pesquisa que pega aquele conhecimento mais de pesquisa básica, geralmente... É como uma etapa 2, assim. É uma etapa 2, assim, que o cara... Não, eu estudei muito tempo tendo divertido. Não, mas será que eu posso fazer um veículo de transporte novo com isso aí, uma ideia nova, coisa assim? Pode. Talvez alguém pensou nisso. E alguém que está procurando a oportunidade de fazer um negócio, uma startup, uma coisa assim, nossa, que legal, isso aqui pode virar um produto. E como... Tá, então são 2 fases, tem mais alguma outra fase? Não é que seja fase. Dentro da universidade você tem pessoas que se dedicam à pesquisa básica, são geralmente as áreas das ciências mais básicas, matemática, física, biologia, química e várias outras, tá? Eu não quero cometer nenhum... seria injusto não eu tentar taxativo, né? Não. Exemplificativo aqui. Eu vou tentar, assim, eu vou citar algumas, mas eu estou querendo dizer assim, que tem várias áreas que se lidam com isso. A parte de tecnologia de alimentos, tudo isso. Então, é um pouco mais pesquisa básica. E essas áreas, elas dependem muito de recurso público. E são as que mais sofrem quando o recurso público é mais escasso. A primeira a cortar verba de orçamento é pesquisa básica. É na pesquisa, geralmente na pesquisa básica, porque ela vem de recurso público, e recurso público no Brasil a gente sabe que é minguado. E tem a pesquisa aplicada, que também tem acesso a recursos públicos, porque há editais para fomentos públicos, mas há também editais para empresas, utilizando recurso público, que entra a universidade com o seu know-how na parte aplicada. É o que acontece nos últimos anos com projetos da FINEP, por exemplo, que a universidade entra como executora de um projeto. Ela na verdade, ela não é autora do projeto, o projeto é de uma empresa, ela alavanca seu investimento, porque o recurso público entra com grande parte, a empresa entra com pequena parte, e a universidade entra como executora, uma prestadora de serviço de alguma área, que geralmente é uma área de transferência de conhecimento. Mais coisas assim, mais aplicada, que não necessariamente geraria uma patente. Porque a patente geralmente está associada à atividade da pesquisa básica. Tá. E lógico, se essa pesquisa aplicada envolver uma patente da pesquisa básica, nós vai ter que ter uma negociação com relação a royalties. Mas isso é uma outra história. Como também acontece aquela situação que a empresa ela tem uma demanda, ela busca um especialista na universidade ou um laboratório, faz um contrato de prestação de serviço, que hoje é um mecanismo permitido pelo Marco da Inovação. Marco da Inovação é um marco legal? Marco legal. Tá. E que permite que aquele serviço seja feito para a empresa. Então a empresa ela chega com uma demanda, existe a verba da empresa e a verba da empresa como isenção de imposto do marco legal, seria isso? Não, o PSTE acho que não tem isenção de imposto. Na verdade, é contratação de prestação de serviço pura e simples. O mecanismo da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, é um mecanismo em que a empresa realmente entra com a pequena parte e o governo entra com a grande parte. Como também é o que acontece com as unidades Embrapi, em que a empresa entra com a pequena parte e o governo entra com a grande parte. Mas isso é sempre em áreas que a gente sabe que são áreas de risco mais elevado. Que não compensaria a empresa arriscar completamente naquelas áreas. Então, por isso que é interessante que a gente entenda que o ecossistema de inovação ele requer recursos, e muitas vezes recursos de origem pública, de alguma forma, lá no começo começou público, mas também há empresas privadas que investem em inovação, investem em projetos, elas têm uma gordura e talvez usem de forma mais inteligente essa gordura para poder fazer direcionamento, em vez de simplesmente chegar e colocar o dinheiro em conta corrente, né, alguma coisa assim. Mas isso pensando porque tem que investir em inovação, né? A empresa vai ter que investir em inovação, senão ela vai morrer. Eu conheço empresas, no caso da interação nossa com a empresa de São Paulo, que a empresa ela tem um setor já de atuação na parte de sistemas aeroespaciais e ela criou alguns spin-offs. Ela está estimulando esses spin-offs, que são de pessoas que também trabalham, são funcionários também da própria empresa principal,
que são concedidos horas, tem participação na empresa e tudo, e eles são estimulados a tocar esses pequenos negócios em cima de modelos, em cima de novos produtos, que, digamos assim, se fosse de início já incorporado dentro da empresa grande, tem um custo elevado, porque você tem que alterar a infraestrutura. A matemática não vai processo, fechar. tem que adequar processo, ou seja, deixar separado, até porque são sempre projetos separados, até protege a empresa grande. Porque essa empresa aqui pode gerar prejuízo. Ela pode quebrar. Pode quebrar. Entendeu? Só que, e essa empresa pequena, essa sim, ela tem acesso a recursos que a grande não tem, que são aqueles recursos voltados para o ambiente do ecossistema de inovação. De pesquisa. Isso. Então, assim, esse é um modelo que tem aparecido cada vez mais, a gente tem recebido demandas e temos feito parcerias com essas empresas também. Nossa, muito interessante, porque assim, a gente está falando aqui do âmbito da universidade, de pesquisa dentro da universidade, e parece que o ecossistema de startup copiou esse formato. Eu não sei se copiou, ele naturalmente tem sua própria dinâmica, assim. Como se lê livros que são muitas vezes escritos por autores estrangeiros, e esses autores estrangeiros muitas vezes são de universidades, a universidade é um pouco parecida em todo lugar. Entendeu? Assim, o modo de funcionamento não é muito... Como crescer para um futuro incerto. Isso. Você vai ter que fazer experimentação. Aí o processo de experimentação parece ser, né, bem o mesmo, assim, como processo, não, né, cada um tem sua peculiaridade. E startup é isso, tanto que, imagina, 90% quebra. Também, né, assim, por isso que a spin-off faz sentido também. Porque ela vai quebrar e tudo bem quebrar. Né? O ecossistema de startup, ele absorve também o erro, entendendo que é um processo de experimentação e aprendizado que agora aquele grupo de empresários ou aquela tecnologia vai estar mais avançada. Sim. E aí, voltando para o ambiente da Universidade de Brasília, que é uma universidade grande, tem vários campi também que atuam. Tem mais de um campo, por exemplo, tecnologia tem no campus da RC Ribeiro, mas tem também o campus do Gama. E os diversos, tem a parte de saúde, tem lá em Ceilândia. Não é só no campus da CI, então está um pouco mais distribuído. E aí, o que acontece? Tradicionalmente, essa parte de inovação mesmo, assim, parte de startup, mesmo trazer empresas para dentro da universidade, era muito parque tecnológico e o CDT, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, é o nosso NIT. E continuam sendo, são entidades, são partes fortíssimas, importantíssimas na universidade. Só que, mais recentemente, a universidade passou a criar um cargo que não existia antes, que é o cargo de coordenação de pesquisa e inovação, que são cada unidade, faculdade ou instituto, cria esse cargo e delega isso a um professor que tem um perfil para cuidar daquele cargo, que vai olhar, tentar auxiliar os programas de pesquisa da sua unidade, mas também a parte de inovação. E aí eu fui chamado para essa função na Faculdade de Tecnologia, que é uma grande faculdade dentro da própria Universidade de Brasília. E o meu papel foi tentar fazer essa ponte, não somente para ajudar os programas internos, mas também fazer a ponte com a sociedade. Com o mercado. Com o mercado, com o ecossistema de inovação. Então, assim, eu estou numa posição que eu não defendo a aceleradora A, B, ou C ou D. Eu sou, digamos assim, um espaço, eu tenho uma infraestrutura, eu tenho o RH, tenho o know-how, e quem quiser fazer uso é bem-vindo, desde que seja dentro das regras. E para quem que é esse espaço? É para o universitário? Ele é para o pós-graduando, para o mestrando, para o doutorando? Então, com essa função, e nós tínhamos a ideia de criar um programa de inovação. Isso começou no ano passado. E, para nossa sorte, foi contratado na nossa faculdade um professor que tinha esse perfil, porque ele foi o coordenador, foi o diretor o presidente da FAP Goiás por 5 anos, o professor Robson Vieira. E quando nós vimos que aquela pessoa estava entrando para o quadro, não pensamos 2 vezes, vamos chamar o Robson para criar o programa de inovação. Que aí eu fiquei mais com a parte de apoio à pesquisa e dando suporte ao Robson, e o Robson assumiu a frente do programa de inovação, que nós lançamos há um mês esse programa, então só adequando algumas coisas para poder começar as suas atividades. Então, esse programa ele é voltado para, principalmente, o aluno, o egresso, o docente, algum membro da nossa faculdade, que, por exemplo, que esteja fazendo um TCC, uma graduação, um mestrado ou um doutorado, mas que queira transformar aquilo de alguma forma ou em produto
de propriedade intelectual, que seja patente ou coisa relacionada, ou que queira criar uma startup. Ou seja, Dentro da universidade? Dentro da universidade. Uhum. Dentro da própria faculdade. Não, ele pode ser acelerado, pode ser incubado no CDT, pode ser incubado no PCTec, pode ser incubado, até acelerado remotamente. Mas o que a gente está com isso é tentar dar condições para que essas pessoas utilizem da infraestrutura da faculdade para esses seus projetos. Então, já são alunos, já fazem parte do ambiente. Mas tem que ser aluno da UNB. Então, uma startup é formada por mais de um sócio. Então, tem que ter pelo menos ao menos um aluno da UNB. Um aluno da faculdade. A gente está vendo a questão de participação de startups que não são da faculdade, mas isso é possível também, porque tem mecanismo de APPDI que a gente pode usar também com empresas de fora, tá? Isso não eu acredito que não vai ser o requisito que seja aluno da faculdade. Mas, assim, se ele está fazendo um TCC, um mestrado, doutorado, aí sim tem que ser aluno da faculdade. Mas se é uma empresa que gostaria de utilizar a infraestrutura do laboratório, compartilhar espaço, porque tem um equipamento caríssimo, que se ela for comprar, ela não tem como... Só tem que estar disposto, digamos assim, a fazer um acordo de parceria com a universidade. E essa startup, ela pode ter recebido investimento de fora e estar ali dentro? Não vejo problema. Nenhum problema? Nenhum problema. Até porque para assinar o PPDI, ela precisa ter o CNPJ. E qual é a tese das startups? Assim, tem que ser hard tech, tem que ser fintech, qualquer área? Se ela precisar da infraestrutura laboratória, se aquele for útil, por exemplo, fintechs podem ser, deep techs pode ser, empresas de software pode ser, mas assim, ela tem que ver se tem alguma vantagem para elas, principalmente, né? Para startups tem que ser vantajoso. Como nós temos muitos laboratórios de pesquisa com equipamentos caros e que podem ser úteis para alguns setores, eu acho que a grande maioria vai ter o perfil mais de deep tech. Mas se é uma empresa de software que faz uso de realidade virtual, que tem uma infraestrutura de realidade virtual dentro da universidade, por que não? Ela não precisa nem gastar com a infraestrutura porque e ela desenvolve existe lá dentro. Tem vários laboratórios que têm infraestrutura de realidade virtual. Pô, que oportunidade, hein? Então, assim, o que a gente tem feito é tentar abrir para a sociedade o que a faculdade tem. Porque se fala pouco, né? Quando você pensa na Universidade de Brasília, você pensa mais nos prédios mais antigos, tem alguns prédios novos, tá? Mas os prédios mais antigos, mas se você entrar lá dentro, você vai encontrar uma infraestrutura de primeiro mundo em termos de equipamento. Nossa, que incrível. E aqui na UNB, né? E aqui dentro de Brasília. Só que é um ambiente, digamos, que as pessoas acham que é um ambiente tóxico, porque as pessoas são arrogantes, não, mas as pessoas são menos... Eu acho que existe muito mais um preconceito, o preconceito não coincide muito com a realidade. Total. E o meu papel como coordenador de pesquisa e inovação é tentar quebrar essas barreiras. Essa mentalidade que você está falando aqui, que está trazendo, ela não é uma mentalidade de pessoas tóxicas ou que estão fechadas. Na verdade, está aberto para o mercado. A gente precisa disso. Como universidade, a gente precisa disso. Até para mudar a cabeça. E outra coisa, assim, Brasília tem uma coisa interessante que, geralmente, os nossos alunos, eles, como são filhos de funcionários públicos, eles são criados para ser funcionários públicos. E aí, tentar dar a ideia, olha, você pode também, se quiser, se achar interessante, ser mordido pelo mosquitinho do empreendedorismo. Pode. E outra coisa, nada te impede você ser funcionário público, você também ter participação numa empresa que é de startup. Até estudar uma outra coisa. Isso, assim, isso não é impedimento. Eu conheço grandes empresários, startupeiros, que vieram do UNB. Né? Tem muito startupeiro bom que vem da UNB. Tem empresas consolidadas aqui em Brasília que é gente que saiu, não vou falar só do UNB, tem o próprio CEUB, tem a Católica, tem o IES, tem várias universidades aqui que têm estimulado esse tipo de ambiente, que eu digo assim, eu não vejo que a gente concorre, eu vejo que nós somos... Há parcerias, por exemplo, de universidades, a gente não... como universidade pública, eu não posso ter esse... Tem um viés, né? Não posso. Entendeu? Eu estou aqui para servir a sociedade, ponto. Sim. Pô, incrível, porque uma das dificuldades que eu vejo hoje do ecossistema de Brasília, já que a gente está falando de ecossistema de startup aqui, é a falta de conexão das instituições com as universidades. As universidades têm tanto talento, tanta gente boa, afim, querendo, agora infraestrutura... Eu acho que nós somos parte culpados por isso. Porque a gente nunca... Assim, a questão de fornecer um canal aberto... Que nem agora. Existia um pouco antes, mas assim, eram poucos canais. Eu acho que agora, vamos dizer assim, cada instituto, cada faculdade tem um coordenador de pesquisa e inovação.
Então, assim, é muita gente, entendeu? Deve ser muito projeto. As interfaces passam a ser mais... A superfície de interface passa a ser maior, entendeu? Uhum. Mas, naturalmente, não é o nosso papel sair da universidade, participar dos eventos, se mostrar. Uhum. Eu vou nem falar trocar cartão, a gente troca o WhatsApp agora. Abre lá o QR Code, está aqui meu contato, manda uma mensagem e vamos conversar por WhatsApp. Sim. É Tá assim. mais próximo, né? Mais conectado com o empreendedor. E, assim, sou startupeiro da UNB, quero conhecer lá o espaço ou quero entender um pouco mais se minha startup encaixa. Como que faz? Então, a gente vai estar criando... Nós temos o LinkedIn e o Instagram do programa FT Inova. FT Inova. ft.inova seria o Instagram. Aham, Do LinkedIn, acho que eu tenho que fazer uma busca FT Inova, não sei exatamente como é que está aham. lá escrito, mas assim, existe também. Então, assim, no primeiro momento, manda uma mensagem privada. Uhum. Você pode te procurar nas redes para poder saber ou Pode manda lá também, direto no F... pode também procurar nas redes que a gente Aham, dá um encaminhamento. Então, assim, a gente está ainda vendo qual canal mais apropriado para esse público que quer um primeiro contato, porque não conhece a gente, não está assistindo o seu programa, por exemplo, mas nunca me viu num evento, assim, e Tá acha. conhecendo agora a Isso. oportunidade. Então, assim, as redes sociais são o canal mais rápido Uhum, de acesso, né? Tanto que a gente criou essas redes sociais também para aumentar essa interface. Agora, do nosso lado, nós somos poucas pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir dar a demanda, atender a demanda for muito grande. Lógico que eu aham, acabo dando prioridade àquelas coisas que eu acho que podem assim, ter mais aderência ao que a gente está fazendo, uhum. mas eu não deixo ninguém no vácuo. Eu dou pelo menos uma resposta, né? Olha, isso aqui talvez não está muito o que a gente faz, procura lá na química, procura na física. Pelo menos um Eu direcionamento. acho que é o nosso papel também de procurar, como atender a sociedade como funcionário público, é também dizer o seguinte, olha, eu não sei fazer, nós não fazemos, não é nosso perfil, mas eu acho que lá na química você vai achar uma pessoa que faz isso. Uhum. Tá, então sou uma startup, quero conhecer, vou mandar mensagem. Por que faz sentido para a startup estar lá dentro? Além do espaço, É. é, relacionamento, tem outras startups lá dentro? Então, nós temos já startups funcionando nos laboratórios, mas assim, a ideia do programa é regularizá-las, assim, deixá-las formalizar com a PPDIs, para que a coisa ande, digamos assim, de forma mais clara, e dentro do programa de inovação. A gente está fazendo parcerias com aceleradoras, a gente tem parceria com o Parque Tecnológico, tem parceria com o CDT. O que nós somos? Nós não somos aceleradora, nós somos infraestrutura e RH. RH qualificada. Então, assim, é um ambiente onde geralmente as startups florescem. Uhum, Entendeu? É um ambiente de ideias, é um ambiente, é uma coisa mais técnica. Agora, o discurso, o know-how, o conhecimento sobre o que é ser startupeiro, o que vocês é um têm um plano de relacionamento negócio, coisa com... assim, isso aí são aceleradores, isso é o Aham. processo de incubação que cuida, não é a gente. Aham. Imagino que para a aceleradora, na hora que eles estão fazendo a avaliação, eles veem, né, o histórico, fazem a due diligence ali para selecionar, porque não entra qualquer uma, né? Sim. E se vier da FT Nova, com certeza vai ser um... Ou como também eles podem receber uma startup lá e dizer assim, nossa, você precisa de equipamento, vamos colocar vocês lá no UNB? Pronto, então Uhum. pode direcionar também. Já durante o processo ou depois do processo de aceleração também, né? E é isso, cada aceleradora tem o seu modelo, né, sua forma de trabalho, né? Nossa, você falando assim, me lembrei agora, uma startup me procurou esse mês, falando que eles estavam precisando de um espaço para colocar os hardwares dele, que é o carrinho de compra, né? Você chega com um Sim, carrinho, ele bipa tudo já de uma vez e já faz a conta automática. E o vídeo parece até ser mentira, sabe? Assim, é um carrinho cheio de compra sim. mesmo, ele faz plip, e a pessoa já vai embora. É, podia muito bem estar ali dentro Se testando. ela achar, nós temos um laboratório de IoT super equipado. Caramba, pô, Então, incrível. assim, o meu papel como coordenador de pesquisa e inovação é o seguinte, eu conheço a maior parte do laboratório da minha faculdade. Então, chega uma demanda assim, ó, você vai procurar esse laboratório, está aqui o contato, converse com essa pessoa que ela vai te orientar. Então, eu não sou aquela pessoa que vai resolver o seu problema, mas eu vou te ajudar a te conectar a quem pode resolver, como Total. coordenador. Mas como o programa FT Inova já é uma outra coisa que tem sua própria dinâmica de trabalho, que é
tanto permitir que alunos de graduação, mestrado, doutorado, criem startup, ou gerem produtos, gerem patentes. Fomente lá dentro já do ecossistema que você já tem. Sistema que a gente já tem agora, a gente aportando recurso para ajudá-los nessas iniciativas. Ah, então também faz aporte de recurso? Sim. O pessoal não sabe, mas a UNB capta muito recurso com o projeto. E uma parte desses recursos vai para a faculdade. E a faculdade pode também, se ela quiser. Contratar como bolsista, seria assim? Não, na verdade, ela pode auxiliar financeiramente a startup ou, na verdade, uma dissertação de mestrado. Porque como visa gerar uma patente, e patente é de interesse da instituição, e para fazer isso você precisa fazer um experimento, fazer uma coleta de dados, ou mesmo fazer contratar algum serviço externo, e isso pode acontecer, eu acho natural que não necessariamente se precise de editais externos para isso, que tem poucos, mas que a própria faculdade pode fazer isso pelo seu programa de inovação, porque estaria já definido. A própria faculdade, ela dá apoio financeiro às equipes de competição, por exemplo, que participam de competições. Tipo, competição desses de robótica? De robótica, por exemplo, essa semana está ocorrendo o Cybathlon, que é uma competição mundial que ocorre na Suíça, digamos assim, de homens biônicos, as pessoas usando artefatos. Caraca, de homens biônicos. Caraca. De vez em quando aparece aí no jornal a reportagem. Então, assim, como essa, tem várias outras dentro da própria faculdade. O programa FT Nova também ele visa abrir os laboratórios para empresas, dá esse canal. Nós já recebemos algumas visitas assim, para conhecer infraestrutura. Então não é só para quem está dentro da universidade ou startups, é para empresas tradicionais também. Empresas também. Como que funciona? Tem um mecanismo de compartilhamento de laboratórios, em que a empresa pode usar o laboratório, a infraestrutura, o parque. E se ela, assim, mas abrindo uma spin-off... Ou ela mesma Não, isso por meio de prestação de serviço, mesmo de acordo de parceria mesmo. Então, isso a gente tem como mecanismo também que já é pré-estabelecido. Eu tava com a dúvida aqui como que... Você falou da conexão da universidade com o mercado. Né? Como que funciona essa parte da conexão com o mercado? Tem vários mecanismos para essa conexão. Né? Hoje em dia, a universidade, os laboratórios, os pesquisadores podem prestar serviço técnico especializado, que é um mecanismo de contratação direta, ultra rápido. 3, 4 dias você faz uma contratação, que não se pensava em fazer isso há 10 anos atrás. E é para uma demanda específica. Por exemplo, alguém quer construir uma peça de impressão 3D. Tem um laboratório lá na faculdade, que é um laboratório aberto, que recebe esse tipo de demanda e presta esse tipo de serviço. Que legal. E esse recurso, ele não é usado... O pessoal às vezes pensa, é para enriquecer professor. Não. Se você olhar lá, é a infraestrutura da universidade que é beneficiada diretamente. Por quê? Porque é usado para comprar mais impressora, é usado para comprar equipamento, é usado para treinar os alunos. Ele é reinvestido. É um recurso que, digamos assim, ele não é digamos assim, devolvido para o governo. Ele é usado na própria infraestrutura da universidade para melhorar a infraestrutura. A universidade ganha com isso também. E os alunos ganham porque eles estão sendo formados, sei lá, em engenharia mecatrônica, engenharia de produção, e estão assumindo um projeto de interação com a empresa. Então, indo para o mercado, ele testando no mercado. E aí, muitas vezes, os alunos vão estagiar naquela empresa. Porque a empresa já viu que o aluno é bom, que ele está desenvolvendo um projeto que tem aquilo interesse. funciona e tudo. A gente tem, por exemplo, um laboratório acreditado em Metro para certificação de equipamentos médicos. É o primeiro do Centro-Oeste. Não tem outro. É o único que tem no Centro-Oeste para essa coisa. No Brasil, são os 10, 12 laboratórios apenas. Caramba. Então, assim, a gente está crescendo na UNB uma infraestrutura de apoio à inovação que, digamos assim, não é na velocidade que eu gostaria, mas está avançando. Porque nunca é também, né? Nunca é. E outra coisa, depende muito do ambiente local. A gente sabe que boa parte das empresas do DF são empresas que, digamos assim, não são de transformação. Elas compram produto para revender. E o tipo de empresa isso que não é interessa... Inovação. Isso não é inovação. O que de empresa interessa a gente, mas também existe empresa assim. Sim, certo? claro. Tanto que a gente está falando, se existe esse ecossistema, porque existe também essa empresa, mas a gente quer que cresça mais, que é aquele tipo de empresa que, digamos assim, cria algo novo, gera know-how, tem uma contratação mais qualificada do seu pessoal, ou seja, isso requer aumento, sempre justifica a necessidade de você ter boas universidades. Você tem que entender que a universidade ela se justifica porque a sociedade precisa dela, não é o contrário.
Agora, Total. a partir do momento que a gente não precisar mais da universidade, aí realmente a gente está perdido. Não vai existir esse momento. Mas assim, a gente... Quando eu abri minha startup, eu contratei alunos da UNB Sim, de engenharia, né? Eu acho que o pessoal de engenharia tem a cabeça muito boa de software que desenvolviam software. E foi assim, impressionante. Eu comecei pagando 2.000 para eles e assim, quase que 100% formava e saía para ganhar 20.000. Falei assim, cara, o cara acabou de formar, vai ganhar 20.000. Mas porque ele já saía preparado, já estava ali, ele já sabia fazer e o mercado já estava querendo, né? Era um bom lugar para se procurar por bons talentos. isso. Eu vejo gente falando assim, mas eu não sei onde achar, onde que estão essas pessoas? Eu falo, pô, é a universidade, né? Porque o mercado não está abrindo o olho para Mas as procura... universidades. Todo departamento tem uma coordenação de estágios. Uhum, Tem tem um chefe de departamento, alguém que você pode conversar, procura isso aqui, ele vai simplesmente te indicar um professor ou um laboratório que tem aquele perfil de alunos. Realmente significa você sai do sua ponto de conforto, que é a sua sala lá, e ter que se deslocar para procurar. Não adianta telefonar, não, tem que falar com as pessoas. Mas assim, então, o programa FT Nova, voltando à questão mais original, ele também tem a vertente de comunicação. Então, assim, a gente tem que se comunicar com o público. uhum, Então, a coisa que a gente está trabalhando bastante pelas redes sociais, também tentando levar isso. Uma série que a gente vai começar a produzir de materiais é sobre o que tem nos laboratórios. uhum. Porque tem muita coisa Mostrar. legal que não está em patente, está nos laboratórios lá travada, as pessoas não sabem que existe aquilo. Eu achava até que não podia mostrar, eu achava que era uma coisa mais fechada, assim, da Não, não universidade, é. de estudo, de pesquisa, sabe? Não, mas é muito assim o perfil assim do pesquisador. Mas se ele é estimulado, Uhum, a gente tem mandado, por exemplo, para a SECOM algumas sugestões de pauta hum, para que eles façam entrevista com o pesquisador naquela ali, porque a gente acha que é dali interessante para o ecossistema. uhum, Aí isso acaba gerando demanda lá para o Correio Brasiliense, para rádios, para o pessoal uhum, conversar. Então, assim, esse trabalho de comunicação é extremamente importante. A universidade é muito ruim de se comunicar. uhum. É porque, assim, tem um grupo de gente que é viciado em tecnologia que vai se interessar muito em saber disso, saber o que está acontecendo dentro da UNB. Lá dentro dos projetos que vocês fazem hoje no FT Inova, qual é o público que tem mais? Porque a minha impressão que eu tenho aqui em Brasília é que Sim, é muito agro, bastante health também, sim. e um pouco de fintech, assim. Lá é Lá é parecido? parecido nesse aspecto, mas assim, é porque dentro do health tem coisas com robótica, por exemplo. Então, coisas Uhum. que não tem, talvez, em outros lugares, entendeu? Aham. Talvez o que vai mudar é mais o tipo de coisa que está lá dentro. Hum. Tem startup que usa impressão 3D para produzir casas. Caraca. Então, assim, E isso acontecendo aqui em e Brasília. isso acontecendo aqui em Brasília. Caraca, isso Só é muito que, maneiro. sabe onde são os clientes deles? Ah, Em São Paulo. porque o mercado aqui não absorve? Não sei a razão específica. Aham. Tem um mercado de construção civil que, bom, eu não posso falar porque não é minha área. Aham. Então, assim, a startup sabe realmente qual é o porquê disso. Mas, para mim, pesquisa, por exemplo, meus principais parceiros de pesquisa são de São Paulo e Rio Grande do Sul, Uhum. não são de Brasília. Eu falando empresa privada. Uhum. É uma oportunidade, né? A gente está aqui um do lado do outro. Podia as empresas estarem mais conectadas com. Mas, assim, se elas tiverem demanda, tem algumas parcerias, assim, locais com algumas empresas, mas, assim, é porque minha linha de pesquisa, ela requer uma infraestrutura maior, então acaba sendo poucas as empresas. O pessoal, por exemplo, lá na mecânica tem uma parte muito forte de energia. Então, estou falando de hidrogênio verde, estou falando de sistemas de armazenamento de energia, coisa assim. Não é qualquer empresa que consegue comportar uma Uhum. produção de uma linha de... De uma usina, porque vai Isso, desenvolver isso, né? entendeu? Então, assim, acaba sendo... Hum. Mas, por exemplo, nada impede que lá nasça uma startup que queira produzir novas linhas de bateria para equipamentos ultraportáteis. Porque ela viu a oportunidade de mercado. Uhum. Aí é o que a gente quer fazer com a FT9, estimular os alunos, principalmente os alunos, a pegar aquilo que ele está estudando, que pode ser legal para se tornar um produto, resolve uma dor de alguém, quando resolve uma dor de alguém a gente sabe que tem valor, Uhum. e aí colocar aquilo para frente. Ele vai penar, ele sabe que não é um caminho fácil, Uhum. ok? Mas assim, eu digo para meus alunos, olha, eu acho que os primeiros 5 anos após formados é o período que você tem de mais facilidade de fazer movimentações, Uhum. sem muito dinheiro.
você não tem ainda família formada, você... Sim, depois que você Normalmente você não tem tiver filhos, coisa casado, assim. filho... Então já fica um pouco mais complicado. E outro momento da nossa carreira que a gente tem essa postagem é lá pelos 40, 50 anos, você já acumulou algum patrimônio, então já tem rede de contatos, você vê oportunidade aí sim, você vai talvez procurar fazer alguma coisa, às vezes até usar recurso próprio. Então, assim, eu acho que são os momentos, As né? janelas de oportunidade. As janelas, assim, de oportunidade. E tem aquele caso também daquela pessoa que se aposentou e tá, eu quero começar. Assim, é muito difícil começar a fazer uma coisa do zero. Ela tem que já pegar alguma coisa que ela já vinha fazendo e que, digamos assim, o mercado demanda aquele tipo de conhecimento. É uma pessoa já de idade, ela tem um know-how, ela tem experiência, é isso que ela tem de valor. Ela já conhece o mercado, já viveu mais tempo ali, sabe o que tem, o que não tem contato. Caramba, contactar a pessoa certa salva projetos, salva vidas, salva empresas. A gente tem visto muito isso aqui também, que relacionamento é boa parte do trabalho. O meu avô falava assim, metade do trabalho é fazer e a outra é contar que fez. Isso. Porque tem que comunicar. Tem que comunicar, tem que dizer para as pessoas o que está acontecendo, né, para poder fechar contrato e as coisas andarem. Que maneiro. E, pô, você me falou assim de várias coisas que me interessam muito, que são esses projetos inovadores que acontecem. Tem algum projeto em específico que saiu aqui de Brasília que seja um case interessante para ele? Tem vários casos assim, mas eu gosto de citar um que saiu do Instituto de Química, que é a empresa Criotech. Kirutech. A Criotech. Criotech. KRILL Tech. Ela é uma empresa de biotecnologia. Então, ela desenvolveu, por exemplo, ela desenvolveu um insumo a partir de manipulação genética, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas o Marcelo, que é o professor que está à frente dessa startup, vai certamente uns dias você chamá-lo, ele vai explicar bem melhor. Eu acho que vale a pena chamar esse cara. Eu já fico com vontade de chamar todas as startups aqui para poder conhecer. Digamos assim, eles criaram esse produto. Foi uma empresa que começou dentro da universidade, com acordo de parceria, começou como startup, com acordo de parceria, foi crescendo, criou patentes e hoje, dessas patentes, ela conseguiu um bom investimento e tem uma linha de produção aqui do CIA. E está estendendo suas atuações com um centro de desenvolvimento dentro da própria universidade. Ou seja, ela está retornando para a universidade, porque ela sabe que lá ela vai ter as parcerias de valor, porque ela é uma startup, digamos assim, de uma área que tem que estar próxima da academia. Então, calma aí, eles são uma startup de química que desenvolveram para qual mercado? Hoje eles aplicam para o agro. Para o agro. E aí desenvolveram produtos para o agro que vão... Que aumenta a produtividade em 40%. Assim, é impressionante o que eles fazem. Tanto que eles estão crescendo bastante. Eles têm um faturamento razoável anual. Caramba. E aí eles começaram... Então isso é matemática fácil, né? O cara que planta lá, ele fala, isso aqui aumenta 40% do meu resultado. E é um custo 10%, é 10% do custo tradicional. Caramba. Com outros insumos, entendeu? Então, assim... É mais barato do que os insumos que o mercado já usa. Sim, se não fosse, ela não ia conseguir nem sair, né? E quanto que é o comparativo... Eu não sei se você vai saber essa, mas quanto que é o comparativo dela de resultado em relação ao tradicional? As últimas conversas que eu tive com o Marcelo, eu acho que é 30% a 40% de aumento de produção. É assim, é uma diferença substancial. É muita diferença. É muita diferença. Porque por 10% isso aí vai virar 200% de resultado. Então. Que coisa. Aí é a questão assim E no lugar certo, porque aqui é o lugar do agro. Então, esse é um exemplo que eu gosto de usar, tanto que no lançamento do nosso programa nós chamamos 3 startups para apresentar para a nossa comunidade o que é realmente tudo. Uma delas foi a Criotech. Chamamos da Juliana Martinelli, que é da impressão 3D. Eu quero saber como que é essa. Eu gosto muito de impressora. Meu sonho é ter uma impressora 3D em casa. Mas ela é impressora 3D assim para cimento, tá? De casa, né? Que é aquela que você falou. Construir casas. E chamamos também um ex-aluno nosso que ele tem uma startup, começou, já tem 2, 3 startups e saiu da universidade e ele digamos, hoje em dia ele tá bem. Ele pivotou algumas vezes, mas assim, é o exemplo que a gente gosta de mostrar também, daquelas que não é da primeira vez. Nenhum desses foi da primeira vez. E nunca é. O meu caso não foi da primeira vez. É o meu também não. Então, mas assim, a gente tem que insistir, porque a gente só vai um dia acertar se tiver errado antes. Tem que ter passado pelo fracasso. Esse é o processo científico, né? É o processo científico. Na pesquisa científica a gente fracassa bastante. Se não errar, não vai chegar lá, né? Não vai. É por isso que eu acho muito similar, muito parecido os processos. Uma das dificuldades maiores que eu tenho quando eu estou fazendo alguma mentoria, conversando com um startupeiro, é
ele se abrir ao erro. Ele fala assim, cara, eu vou fazer esses experimentos e eu vou entender o resultado e não sofrer, porque aí começa a envolver muito emocional. Mas assim, a gente tem que entender que ele está usando um tempo da sua vida para fazer aquilo. É um sonho. Então, assim, é uma coisa que pode afetar muito a vida dele, muito positivamente, mas também negativamente. Então, é uma atitude de risco. Por isso que ela precisa de um aporte financeiro, às vezes, muitas vezes público, mas tem também privado para isso. Porque a gente entende que aquilo é importante para a sociedade, né? Unicórnios, governos adoram unicórnios, que pagam bons impostos, né? Mas, assim, isso é importante ter esse tipo de... Porque, Total, tem que ter o sucesso. porque o risco, ele acaba sendo compartilhado, assim, o risco financeiro. Mas se você não passar por esse processo, você não vai ser... Você não vai nunca saber. Assim, eu penso assim, vamos supor que tem só 10 possibilidades. Aí você experimentou 5. Seu concorrente experimentou as 10, ele tem o dobro de chance de acertar e você não. Porque ele experimentou muito mais. E se ele experimentou as 10 e tem uma certa, ele vai errar 9. E você vai errar 5 ou 4. Mas assim... talvez o que causa mais angústia, muitas vezes, é que a gente nem tem muito capital para errar. Então, a gente tenta ser um pouco mais precavido. Tem que errar barato. Mas tem que aceitar também, às vezes, um produto... excelente produto, mas se não consegue chegar ao mercado, que ninguém consegue terminar ele porque ele é tão perfeito, ele é tão bom, ele não tem valor. Às vezes uma coisa que com menos funcionalidades para testar o mercado, coisa assim, ele é mais interessante. Produtos você vai melhorando com novas versões. Fazendo comprovações de entrega de valor, né? A ideia do MVP é essa, justamente é o produto mínimo viável. Como que eu faço o menor esforço para comprovar que eu entrego valor? Isso. Se você comprou uma entrega de valor, depois você vai aprimorando, você vai melhorando. Isso ocorre com vários... Tem vários casos na história de produtos que começaram. A lâmpada de Edison, por exemplo, não começou como é hoje, né? Ele tem uma frase, né, dele que eu não fiz a lâmpada, eu fiz 1000 formas de não fazer a lâmpada. E tem aquela coisa também, né? A gente tem o mosquitinho do startupeiro, né? Aquela coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero criar algo novo. Geralmente engenheiro tem muito esse perfil assim, de quero fazer algo, querer fazer as coisas e não comprar pronto, ele quer fazer. Eu falo engenheiro assim, mas assim, muitas áreas básicas têm esse perfil também de querer colocar a mão na massa, fazer as coisas andarem. Tem uma anedota do telefone. O telefone foi criado por um inventor que... Agora você vai ter que cortar, porque eu tenho que lembrar o nome do inventor, tá? Mas podemos seguir assim, ó. Não é possível que eu esqueci o nome do inventor do telefone, não é possível. Isso eu não vou saber. O Bell. É Bell. Sim, Graham Bell. Alexander Graham Bell, alguma coisa aí. Mas sempre essa, Não, tá aqui. Foi o Alexander Graham Bell. Tá? Então, assim, o telefone foi inventado pelo Graham Bell, ok? Pelo que eu... Na universidade, a história que me contaram foi a seguinte, que ele foi fazer uma demonstração para inventores, então ele montou um setup mínimo, ele botou um aparelho de telefone na sua casa, uma central telefônica no quintal e o outro aparelho telefônico na casa do vizinho. E ele chamou as pessoas, jornalistas, investidores, para assistir a apresentação, a demonstração. Ele tirou o telefone, fez uma ligação para conversar com o vizinho. E o pessoal bateu palma, coisa assim, parecia interessante. E aí parece que o sogro dele, né, às vezes o inimigo está dentro de casa, fez a seguinte pergunta: para que eu quero um negócio para conversar com o meu vizinho se eu posso só abrir e ir na porta dele para conversar? Quer dizer, essa pergunta estava... revestido um pouco de maldade, mas assim, não tinha visão de que aquilo, tudo bem, o demonstrador de ideia, a POC, foi o vizinho, porque construir isso era financeiramente mais viável e era talvez suficiente para demonstrar o conceito. A capacidade. Mas assim, não demorou muito para se permitir ligações entre cidades. Certo? Então, assim, adorei essa história. A história é muito boa. O telefone é uma invenção que mudou o mundo naquela época. Assim como o telefone celular, assim como o avião, assim como o micro-ondas. A internet. O próprio aspirador de pó, robô que a gente tem em casa, assim, tá mudando. Assim, eu conheço gente que não vive sem.
Eu não tô tenho, doido mas pra eu não comprar sei. um. Eu já tive um, mas agora eu tô querendo comprar um novo, porque realmente você para de passar aspirador de pó em casa. Sim. Caramba. Então, assim, são coisas que vêm para minha área da saúde, tem muitos exemplos. Aham. Se você imaginar como é que era a medicina em 1900, que se fazia, tirava uma bala de alguém sem anestesia. Tá doido. E mesmo hoje, equipamento de anestesia, a administração de anestesia precisa do anestesista, mas tem uma série de equipamentos que monitoram o paciente, que garante a dosagem, que sem desenvolvimento de tecnologia não era possível. Uhum. Entendeu? Assim, a saúde, a área da saúde, a área da medicina, é uma área que, digamos assim, a tecnologia ela entrou muito pesado para E melhorar a vai nossa. desenvolver muito ainda, né? Ou Vai, não? vai. Mas tecnologia não é só coisa elétrica, eletrônica, não, ou Aham. mecânica, tá? Na, é, a própria genética, o pessoal da medicina estuda muito novas técnicas, novas tecnologias, novas ideias. Então, assim, é o avanço do conhecimento humano que beneficia a sociedade. Uhum. Eu não estou entrando aqui naquela questão de que as coisas são usadas para o mal. Aham, sim. Mas É assim, tem gente que vai porque dizer que você precisa defender. a faca corta e passa manteiga, né? Então você É, pode usar pro que você quiser. por exemplo, se não fosse o investimento do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, Departamento de Defesa dos Estados Unidos em comunicação, que se não fosse isso, a gente não teria internet. É. Como é que o mundo ia ser hoje? Já tá parado. É. Então, assim, eu acho que ia chegar alguma coisa. É bem assim, natural, assim, pelo Uhum. desenvolvimento. Como eu trabalho com a parte de engenharia elétrica, eletrônica, com esse pouco da parte de comunicações, assim, Uhum. é natural que se chegar em alguma coisa. Na forma como chegou, isso aí foi naturalmente, alguém impulsionou. Uhum. Houve um incentivo, primeiramente para defesa, mas depois sociedade. O próprio GPS. O GPS está em todos os celulares. Uhum. E o pessoal não sabe, o GPS é o sistema americano, mas a gente recebe o sistema russo, a gente recebe o sistema europeu Uhum. nesses celulares modernos. Uhum. E isso aumentou muito a disponibilidade de serviços baseados em localização para o mundo. Quem anda em Brasília sem o Waze? Eu não ando. É. Não é, Imagina e é São porque o Paulo. Waze é fácil. É. E é porque Brasília é fácil. É. Mas porque ele traça a rota melhor do que eu. Ele sabe onde tem os acidentes melhor do que eu. Ele sabe antes de você, né? Ele sabe, o Waze é o caso, mas a aviação usa muito GPS. Já teve avião, acidente aéreo no passado por falta de GPS. Uhum. Então, assim, é uma tecnologia que eu digo que é invisível. A gente não sabe que precisa, mas se tirarem da gente, você vai saber o que quanto precisa. ela é importante. Ela permite, por exemplo, sincronizar as operações do sistema de energia elétrica do Brasil. Uhum. Caramba. Por quê? Porque o GPS também fornece referência de tempo de precisão. Que aí dá pra saber a quantidade que tem ali. Isso, todo receptor GPS tem informação do tempo, que está sendo mantida por um relógio atômico dentro dos satélites. E essa informação passa por mensagens para os seus celulares. Uhum. Então, isso permite que você tenha um maior controle, maior sincronismo de tempo entre diferentes. Então, uma dúvida, já que a gente está falando de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia. Nossa, outra chamada aqui. Outra chamada, vai ser o corte. Tô brincando. Esse é o objetivo aqui, mas você falou duas perguntas. Uma, você falou da casa que está sendo construída por impressora 3D. Sim. Essa tecnologia chegou, está chegando, vai demorar muito? Então, essa startup ela fornece serviço já. Mas ela já consegue ser mais barata do que o mercado hoje? Eu vou te pedir para chamar a Juliana Martinelli, porque se ela está recebendo demandas é porque deve ter um motivo para que ela seja contratada. Tá, porque eu vejo vídeo disso e eu fico assim, não é possível que já tá assim. A gente vê muito lá, coisa vem muito. É porque os Estados Unidos tem muito sucesso, eles são muito bons em difundir o que eles fazem. Mas tem Hollywood, né, que divulga tudo. Não só Hollywood, mas assim, a própria mídia americana ela é muito boa, né, no sucesso. Enquanto que eu vejo assim, um pouco a nossa mídia, ela gosta muito de divulgar coisas que são polarizado, caos. Não, eu tô falando assim, às vezes eu tenho a impressão que a gente está se interessando por coisas fúteis. Enquanto, por exemplo, antigamente na minha infância eu cresci assistindo o Globo Ciência, cadê o Globo Ciência? Entendeu? Assim, e era coisas super legais. Hoje tem dificuldade, não sei se vocês estão acompanhando isso, mas a área de engenharia, por exemplo, diminuiu muito a procura por curso de engenharia no Brasil. É mesmo. Isso é preocupante. Quando a gente pensa que o Brasil vai crescer, quando é que o Brasil vai crescer sem engenheiro? Não tem como. Não é só engenheiro, sem pegar só a tecnologia. Programadores, como é que o Brasil vai crescer sem programadores? E desculpa, não é programador de YouTube, de canal, coisa assim, não. Claro. Eu estou falando daquele cara que aprendeu a fazer a arquitetura do sistema de software. Ele não é um cara que programa, é um cara que primeiro arquiteta. Porque essa coisinha não pode travar se tiver 1000 usuários acessando. O DevOps ali.
E o pessoal não entende que muito dessas coisas antes passa por um trabalho conceitual de planejamento. E não é só chegar e programar. Sim, total. Assim como o equipamento, ele não é primeiro montado um circuito. Primeiramente, alguém idealizou, fez os rabiscos, papel e caneta, cara. Fez o Ainda processo. tá difícil de substituir isso pra gente, tá? Não vai substituir. Então, você tem que imaginar e você começa a testar as coisas para depois, né, ser aquela ideia. Mas, assim, primeiramente, você tem que ter uma base de conhecimento, de fundamentos sólidos para te permitir imaginar qual arquitetura vai melhor resolver aquele problema. Aí depois é que você implementa. Essa é a melhor forma, né, de você... A gente pensa que... Mas eu falei de engenheiro porque eu gosto de como o engenheiro pensa. O engenheiro pensa de forma processual, ele entende que o resultado é A consequência... gente pega um problema maior, divide em pedaços, e vai a gente pensa de forma resolvendo, sistêmica, né? Sistêmica. Eu acho mais fácil trabalhar assim, principalmente na área de desenvolvimento. Sim. Né? Tem empresas que são... Engenharia de software tem essa pegada, né? Mas a própria ciência da computação também tem essa pegada. Assim, eu acho que, hoje em dia, eu acho que tem muitos cursos fazendo coisas muito parecidas. Ciência de dados, tá. Muito legal, modelos, coisas assim. Mas a gente trabalha na engenharia com modelos desde muito tempo. Agora está na moda com IA, né? Que precisa Isso. muito. Meu primeiro artigo publicado em 1993, 94, era com rede neural. Caramba, que incrível. Não, isso existe há muito tempo. Sim, já. Entendeu? Eu vi já uns vídeos falando que vinha lá do Canadá, do pessoal, né, tem um cara aí que defende a IA há muito tempo. Tem, assim, a inteligência artificial começou nos anos 50, cara, até bem antes, assim, se você for olhar, as bases é matemática, a base mesmo é matemática. Quem é usuário tem dificuldade de ver isso, mas assim, o que está ali por trás é uma coisa bem fundamentada, não é uma coisa assim... Como, mais uma vez, eu insisto, eu sou muito crítico daquelas pessoas que falam assim, isso é fácil fazer. Eu vou fazer uma coisinha assim porque eu vi um canal, um cara mostrou como fazer. Cara, dali para fazer um produto é chão. Porque produto tem que ser... É mais do que somente aquela casquinha, tá? Tem muita coisa por trás. Tem mais equipamento que você tem que ter manutenção, tem que ter rede de apoio. Se você vê alguém fazendo alguma coisa muito fácil, pode saber que aquela pessoa é muito boa, porque as coisas não são fáceis. Assim. Não são fáceis. Assim. Se fosse fácil, eu não estaria aqui. Não é fácil, com certeza. E a minha segunda pergunta vai para o lado da tecnologia também, IA. A gente chegou, é uma bolha... O que está acontecendo? Olha, assim, eu trabalho, na verdade, dentro da área de inteligência artificial, eu trabalho com a robótica. E lógico, eu uso várias dessas ferramentas de IA, rede neural, tomada de decisão. Eu trabalho com percepção e ação. O robô, ele tem que perceber e tem que agir. Então, ele é aquela camada, aquela parte mais completa de qualquer sistema de inteligência artificial, que não é só perceber, não é só achar pessoas nas imagens. É saber que pessoa é fulano e que você tem que se aproximar de fulano e para se aproximar de fulano você tem que fazer dessa forma, para não machucá-lo. Então, assim, ele fecha um pouco esse ciclo. Eu passei por vários ciclos, né, nesse caminho. Na época, em 1995, tinha uma digamos assim, uma vertente, foi onde começaram a aparecer primeiras redes neurais, algoritmo genético, lógica fuzzy, e que realmente houve um boom muito forte nisso aí. Mas aí o pessoal da métodos mais probabilísticos começou a sair coisa interessante. Então, diminuiu esse boom e começou a ver uma coisa mais probabilística. Eu sou da IA probabilística. E aí hoje está uma coisa, voltou mais o boom daquelas coisas menos probabilísticas, mais, digamos assim, mais profundas, mais... Essa IA que a gente vê hoje, ChatGPT, não é probabilística. Na verdade, ela tem mecanismos probabilísticos, naturalmente, porque são mecanismos que garantem que ele vai convergir, ok? Mas, assim, o ChatGPT ainda mais vou dizer de forma bem simplória, tá? Ele é um grande sistema que aprendeu, a partir do que ele já tinha na sua base de conhecimento de manifestação das pessoas, a formular respostas a perguntas, a completar, a prever as próximas palavras de uma pergunta. E ele fez isso usando a base.
uma base de dados na qual ele foi treinado. E o treinamento consome muita energia, porque é um modelo muito complexo, são bilhões de parâmetros, então, assim, é uma coisa enorme. Mas funciona e é bem feito. Agora, a gente tem que entender que se nessa base havia algum erro de conhecimento, esse erro vai aparecer lá também. Tanto que existe... Já dá para ver. Tanto que existe o que a gente chama de... É alucinação, né? A alucinação das IAs, que é em torno, não sei, 15%, 20%. Então, assim, Ela eu sempre inventa. acho que precisa que no final haja uma chancela humana. Eu digo assim, o maior especialista não é o ChatGPT, o mais especialista é você. É um ótimo assessor, né? Ah, é uma excelente ferramenta, acho que trouxe para o pessoal uma visão assim, impressionante das coisas. Mas assim, o ChatGPT, mas aí a robótica também impressiona as pessoas há muitos anos. Mas assim, ela nada mais é do que uma ferramenta. Agora, aquela noção, a IA vai dominar o mundo, aquelas preocupações que tem gente estudando a parte ética. E tem governos se preocupando com a questão de regulação. Eu entendo essa preocupação. Tem que ter, Mas né? tem que ter, de certa forma, mas assim, a gente não tem... É que como eu conheço a coisa do lado não de usuário, mas do lado de desenvolvedor e de que conheço os mecanismos lá Técnico. internos, às vezes eu acho que o pessoal está exagerando um pouco em algumas coisas. Mas se eu falar isso, meu produto não vende, então é melhor ficar calado. Pô, que massa. Eu tô, assim, fiquei mais curioso ainda, porque robótica com IA parece que é uma combinação muito boa. A gente vai ter robô em casa, robô A gente já nas tem o robô aspirador, né? mas assim, um humanoide, algo assim. Na Europa já tem, porque a Europa, o que acontece? A população... Eu gosto muito de usar o seguinte, o Brasil é tão atrasado de alguns países que às vezes vale a pena a gente olhar hoje o que está acontecendo lá fora para ver o que vai ser necessário para a gente daqui a 10, 15 anos. Então, assim, na Europa, como a população envelhece, está envelhecendo, os mais jovens saem de casa cedo, então muitas vezes não acompanham a família, tem muitos pais e mães que terminam a vida só, sem muita aproximação com filhos e tudo. Tem os robôs acompanhantes, que assim, dão suporte à pessoa em casa. Tipo humanoide mesmo, já tem isso hoje. Tem, não exatamente humanoide, mas tem já com roda, é questão mais de segurança, tá? Porque ele está interagindo com uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Então, se ele se desequilibrar, ele pode machucar a pessoa. Então, assim, do ponto de vista de locomoção, se procura deixar uma coisa mais, digamos assim, mais seguro para o usuário. Mas que vai conversar com ele, que vai ajudar ele a lembrar de tomar os remédios, que vai monitorá-lo se ele cair, avisar um médico, ou seja, é aquele acompanhante. Em vez de ser um humano, que acaba infelizmente sendo um trabalho pouco valorizado, passou a ser e lá na Europa, assim, o custo de contratação de trabalhos pessoas é muito caro, alto. Então, assim, compensa usar o robô. E que eu acho que talvez vai compensar aqui no futuro. Caramba, então... Mas nós tendemos a ser usuários, não criadores desses sistemas. Então o mundo vai ser mais farto, assim, né? A gente vai ter mais serviços de robôs. A tendência é aumentar, isso não tem volta, a meu ver. Mas nós criamos, eu sou um dos fundadores, mas tem mais outros dezenas de fundadores no Brasil. A gente criou esse ano a Sociedade Brasileira de Robótica, que não existia. Caramba, ainda não existia. Ainda não existia. Então, assim, é uma união de pesquisadores e de empresas, tá? Com o intuito de, digamos assim, servir de referência o que é feito de robótica no país. Caramba. Não, muito massa, porque é assim que começa, né? Tem que ser assim. Isso. E... Tá, vou continuar nessa área, tá? De perguntas. Quando fala de qualquer coisa. Beleza, fechou. Uma das coisas que me preocupa, a gente até já comentou algumas vezes aqui no programa, porque estão saindo vários desses robôs humanoides que estão sendo impressos aí, que daqui a pouco, né, vão estar na rua, vão estar nos lugares, e o Brasil, eu não vejo o desenvolvimento desses robôs aqui. Tem. Tem aqui? Só não é a coisa assim que aparece nos jornais, na mídia, mas tem. Pô, mas por que aparece os lá de fora e não aparecem os daqui? Poxa, você tem uma máquina de produção, um cara que tem, pega a Tesla, tá? O que cara saiu tem um X. Ele tem Ele é dono acesso, do Twitter, tá, assim, né? ele vive de mídia, né? As pessoas brasileiras não vivem de mídia. Mas então a gente tem robô Android aqui fabricado no Brasil. Não, tem empresa brasileira que faz isso. Tem empresa que usa como produto, entendeu? Isso tem no Brasil, só não tá na mídia. Quem que é? Eu posso pegar o nome de algumas. Tá. Mas, por exemplo, tem uma empresa que a gente conhece, que é a Automini, que é uma empresa lá de São Paulo que usa robôs autônomos para dentro do ambiente fabril, só que eles têm autonomia comparado ao que não existia antes no ambiente fabril.
Então, são coisas produzidas no próprio Brasil. Que incrível. Então, isso é coisa nacional. Tem algumas empresas aqui no Brasil que fazem isso. Tem a Exmobiles, que fabrica drones certificados para aviação, para certificados ANAC, que tem autonomia de voo. Uhum. Então, isso é tecnologia Isso é nacional. incrível. A nossa aviação ela é muito forte, né? A aviação é muito forte, mas assim, essas empresas, essa empresa, por exemplo, não nasceu da Embraer. Aham. Ela nasceu acho que foi da Federal de São Carlos, Caramba, da universidade. da universidade. Então, assim, é gente que, ou da USP, se eu não me engano, foi alguma coisa assim. Então, se você for olhar o ecossistema da USP, ou da UFMG, ou mesmo da Unicamp, são ecossistemas de inovação muito bons, Pô, que maneiro. que são referência para as outras universidades. O É. da Santa Catarina também é outro exemplo. Uhum. Então, assim, o que eu acho que acontece? É muito mais fácil a gente divulgar aquilo que aparece no newsletter do site da revista como a Nature, que mas é muito mais coisas, ou Nature, ou mesmo de outras vertentes, mas americana, Uhum. do que nossa. Porque nós não somos muito bons nessa parte de... E a gente é um pouco, desculpa a palavra, mas meio paga-pau dos americanos também. Né? Não, eles são muito bons. Eles são Eles muito são bons não só no que fazem, mas também de dizer que fazem. Uhum. Isso a gente não pode negar. Uhum. Eles têm recursos, eles sabem, fazem uso, digamos assim, talvez mais eficiente do recurso e tudo. E dá valor àquilo que realmente tem valor. Uhum. Eles investem muito na formação das pessoas, né? Uhum. E... O modelo de startup vem de lá, né? Assim, falando de startup, eu prefiro muito mais o livro Startup de Harvard do que o livro A Startup de $100. Porque a Startup de $100 é uma startup enxuta. Deep Tech não é enxuta. Então, assim, o meu perfil de startup, o seu livro de leitura, que para quem vai para Deep Tech, tem que ser muito mais de Harvard Startup. Caramba, e assim, eu sempre indiquei o startup enxuta, né? Porque para mim foi o que me transformou. Sim. Mas, pô, interessante ver essa outra visão de quem é de hardware. Então, porque aí já é outra literatura. Aham. Não é por isso que eu digo assim que no Brasil, em geral, as aceleradoras elas sabem acelerar startups de software. Uhum. Em geral, é isso mesmo. Em geral, elas se interessam por startups de software. E, Onde a taxa de mortalidade é elevadíssima. Oi? Onde a taxa de mortalidade é elevadíssima. De hardware. De software. De software. E hardware não. Hardware sim. Hardware também Não? é elevado, mas o que você tem? Que um produto é mais caro, geralmente a receita também não é ruim. Uhum. Entendi, o pessoal paga mais caro por isso É também. porque o produto físico... Uhum. Veja bem, se eu pegar as maiores empresas do mundo, elas vivem só de software? Google vive de software? Não tem como. Não tem. Claro, tem que ter o hardware. Tem HP, Agile, se você for olhar grandes empresas mundiais, elas... Todas têm hardware, né? Todas têm Acho que a Microsoft que não tem hardware, se for pegar Não tem, ela exemplo. chegou, Ela tem o cloud dela lá também, né? Sim, então assim, tem uma dependência por hardware. Então não necessariamente é porque a gente, digamos assim, como fazer hardware eu acho que é mais complexo. Vou dizer mais complexo, assim, mas se você for olhar no canal do YouTube, você vai ter muito mais gente falando DevOps do que vai falar de digamos assim, coisas ligadas à parte mais de hardware. Entendeu? Então, assim, é muito parecido. E fora que algumas ferramentas que o pessoal divulga, Arduino, coisas assim, são muito básicas. Não é isso que a gente usa para desenvolver produtos, entendeu? Isso é bom para você aprender, mas não é geralmente aquilo principal para você desenvolver um produto de hardware. Vem um professor aqui mostrar também de robótica, mostrando o Arduino, mas era para criança, Sim. não era para Sim. desenvolvimento técnico. Você não vai achar Arduino dentro de produto, entendeu? Ele é aquela ferramenta para o primeiro teste, uma coisa assim inicial. Mas é por isso que às vezes você tem que pegar alguém que acaba... E quer queira ou não, são as universidades que treinam as pessoas para isso. Total. Estou desmerecendo quem cresceu e evoluiu fora da universidade. Tem Não, muita não, gente que não. fez isso, Sim, tá? sim, o cara pode ser só ele, né? Pode, mas assim, aquela coisa, se você for olhar percentual Uhum. que entrou nesse caminho, desenvolveu e esse outro caminho desenvolveu, você vai ter um pouco mais nas universidades. O ecossistema é na universidade, né? Acaba estando lá. Mas também é aquela coisa, a gente não pode esquecer que existe também ecossistemas em locais que são muito desfavorecidos. A economia social criativa, por exemplo. Tem startups que nasceram em ambientes muito desfavoráveis. E elas cresceram. Aí não pode esquecer, não é só a universidade, nós temos a escola técnica, o instituto, os IF, Institutos Federais, que eles estão mais próximos dessa população. Tem muita empresa, startup, que é de gente que saiu do Instituto Senai, entendeu? Então, é um outro mundo também de gente muito capacitada.
Total. Aí é onde eu dou o chapéu, assim, não é só a universidade. A gente tem que reconhecer que existe várias formas de você se desenvolver como empreendedor nesse país, nessa área mais especializada, né? Professor Giovanni, muito obrigado, o papo tá muito maneiro. Eu tenho várias perguntas para te fazer, acho que a gente vai ter que marcar uma segunda, porque eu tenho que respeitar seu horário. Ok, Né? obrigado. Poxa, mas obrigado pelo programa de hoje, pela participação e até a próxima. Ok, obrigado.